Está aqui conosco é Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Pois não, bom dia. Dom Odilo, nós gostaríamos que o senhor conversasse não só com os católicos, mas com todas as pessoas de outras as religiões. Nessa sucessão de papas que nós tivemos, na segunda metade do século passado e no começo desse século, qual é a avaliação, qual é o papel do Papa Francisco durante esse período? Bem, é difícil responder e é fácil também. Então, o papel dele foi exercer o papel de Papa da Igreja, exercendo a sua missão enquanto responsável último pela Igreja, pela animação da vida da Igreja, e referência última também para as questões de fé e de animação da vida da Igreja. Agora, no contexto mais amplo, para além da vida interna da Igreja, o Papa Francisco certamente desempenhou um papel importante como liderança moral no contexto das nações, dos povos. Uma voz que falava, não se importando a quem falasse, falando segundo a verdade, segundo aquilo que é justo, aquilo que é importante para alcançar a paz e assim por diante. Então o Papa Francisco teve este papel importante, mas eu quero dizer que também outros papas assim o fizeram. Papa Francisco seguiu na linha do Papa Bento XVI, Papa João Paulo II, Papa Paulo VI, Papa João XXIII e assim por diante. Os papas muitas vezes fizeram isso e desempenharam um papel importante no chamado aquilo que precisa ser assumido como comum na humanidade: a defesa da dignidade humana, o respeito à pessoa, respeito à vida, a promoção do bem comum, da justiça social e assim por diante. A superação da guerra, a promoção do diálogo. O Papa Francisco acrescentou, talvez, a isso tudo algo um pouco mais específico, que é a chamada de atenção para os problemas ambientais e para toda essa situação da deterioração do clima, do ambiente, da vida, né, da ecologia. O Papa teve um discurso bastante incisivo e importante nessa linha. Mas ele se dedicou, sem dúvida, a essas temáticas que são comuns à vida da Igreja e aos papas que, em geral, o fizeram também. Agora, Dom Odilo, o fato dele ser latino-americano, isso deu a ele uma pintura diferente, uma conotação diferente dos papas anteriores, que eram todos europeus? Sim, por muitos séculos anteriores, os papas foram todos europeus. Em séculos mais remotos, houve algum papa do norte da África, do Oriente Médio, já teve até um papa português, teve algum papa espanhol, francês, mas a maioria dos papas eram italianos e europeus, se não só italianos. E pela primeira vez na história, sim, houve um papa da América, não só da América Latina, mas da América. Assim, não houve ainda um papa nos tempos modernos, um papa da África global, né? No passado, o norte da África, nos primeiros séculos da era cristã, foi bastante cristão, e dali houve algum papa, sim. Porém, a África profunda, o central e sul da África, que é muito povoada hoje, onde também o cristianismo está muito presente, não houve ainda um papa. Da mesma forma, não houve um papa da Ásia, do Médio, do Extremo Oriente. E isso está nas possibilidades, porque de alguns decênios para cá, a Igreja Católica é mais e mais universal. E o Papa Francisco também fez isso, teve essa preocupação de incluir no Colégio Cardinalício bispos que são de países do Oriente, até de pequenas ilhas do Pacífico, de países onde nunca houve um cardeal
De maneira que hoje dá para dizer que o Colégio Cardinalício é muito mais internacional do que sempre foi. Dom Tilo, eu assisti o filme O Conclave. Deixando de lado a parte ficcional do filme, a parte técnica do filme, de mostrar como é escolhido o Papa, aquilo procede, não procede? Seguiu exatamente o ritual que se faz no Vaticano ou tudo aquilo é fantasia? Bem, o filme nasceu de um romance que já existia. Romance é uma criação, né? Uma criação da fantasia, uma narrativa. Tem que pôr também os elementos que sejam atraentes e, por isso, as intrigas e tudo mais. Isso é romance. E o filme faz isso, retrata o romance. Não retrata um conclave. Eu participei de um conclave. Posso dizer com firmeza e com certeza que não retrata o conclave. Aquilo é uma pura fantasia. Perfeitamente. Acho que essa sua avaliação é extremamente interessante, porque eu imagino que muita gente, ao saber da morte do Papa, né, foi ver o filme, etc, etc. Então é bom a gente saber diferenciar entre aquilo que é fato e aquilo que é ficção, que é fantasia. Isso? Sim, é um filme, do ponto de vista ficcional, até interessante, que tem imagens muito interessantes, bonitas, e depois a trama que vai fazendo internamente é interessante, mas do ponto de vista ficcional. Mas na realidade, isso retrata um lugar comum do imaginário em relação ao Vaticano e às coisas internas da Igreja. Se vivesse em tempos de conspiração, de intrigas e tudo mais. E isso faz parte dos romances, dos filmes e assim por diante. Perfeito. Ficou claríssimo para a gente poder entender. Doutor Odilo, num momento como esse, há também uma intervenção divina para inspirar os cardeais para escolher o sucessor do Francisco? Bem, nós, os cardeais, quando entram em conclave, rezam, pedem ao Espírito Santo que ajude, que ilumine, que, naturalmente, ajude a fazer a escolha boa, a escolha certa. E a igreja toda é convidada a rezar já desde agora, na intenção da escolha do próximo Papa. E nós acreditamos, sim, que este momento tem a ver, sim, com Deus que acompanha a história da Igreja e acompanha com sua providência para que a Igreja dê os passos certos e faça a coisa certa. E a intervenção divina não deve ser imaginada como alguma coisa, digamos assim, retumbante, esplêndida, de um momento para outro Deus iluminou. Não. Deus ilumina as mentes, os corações, o discernimento que é feito também sobre quem pode ser, que qualidades deve ter, quais são as necessidades da igreja que devem ser tidas presentes pelo novo pontífice. E tudo isso, naturalmente, a gente sim acredita, depende de nosso esforço humano, de discernimento, mas também depende de uma ajuda especial da graça de Deus, sim, do Espírito Santo que conduz a igreja, no fim, para além daquilo que seriam nossos planos humanos. Dom Odilo, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Pois não, eu agradeço pela oportunidade e desejo a todos um bom dia. Obrigado ao Dom Odilo Scherer, cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, conversando conosco às 8h26.